Esferas da Vida, Apoio Cultural, Porta-Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara, Apadrinhe, Estrutel, Estrutura Metálica, Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente. Funerária Bom Jesus, cuidando carinhosamente do silêncio da vida. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. Só seremos de fato venturosos, felizes, quando formos espíritos bondosos, verdadeiros adeptos do amor. Em busca da felicidade, como compreendê-la e reconhecê-la é o tema do nosso programa de hoje. Prepare-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita, pela TV Mundo Maior e pela Web Rádio Fraternidade, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. A felicidade é um tema que atravessa séculos, uma busca que inquietou filósofos, pensadores, corações de todas as épocas. E ainda hoje continuamos a perguntar, afinal, onde ela está? No dinheiro? Na inteligência? No poder? Na beleza ou nos títulos? Quantas vezes vemos pessoas rodeadas de conquistas e mesmo assim marcadas pela angústia? Diz Emmanuel que a verdadeira felicidade nasce do que oferecemos, do modo como oferecemos, do que fazemos e da intenção na qual fazemos. É uma construção silenciosa que brota quando nos colocamos a serviço do bem. Mas a conversa sobre este tema existencial da vida humana é com o nosso querido Sérgio Sanches. Sérgio, seja muitíssimo bem-vindo ao nosso Esferas da Vida. É uma alegria, uma felicidade tê-lo hoje aqui conosco. Eu que agradeço, Priscila, aqui comemorando os 7 anos, né, do Esferas da Vida. Parabéns pelo programa, né, que você tão bem coordena e dirige. Eu fico agradecido pelo convite para conversar sobre um tema bastante oportuno, né? Bastante a gente inicia aqui o mês, né, com este tema importante e com um tema muito reflexivo, Sérgio. Mas antes da gente começar aqui as nossas perguntas, a nossa entrevista, eu queria que você conversasse. Se você é de Araraquara, eu quero te apresentar aqui para a nossa audiência, que estamos em vários veículos de comunicação. Muitos já te conhecem, porque você é daqui da cidade de Araraquara. Mas você é de Araraquara, você é de qual centro espírita? Mestre Jesus, certo? Luz e Caridade. Luz e Caridade. Mestre Jesus e Alice Maria. Eu confundi, disfarce. Não, que isso. Luz e Caridade aqui de Araraquara. Isso, né? Eu trabalho com a publicidade e hoje estou trabalhando com o Centro Espírita Luz e Caridade, né? A gente desenvolve todo tipo de trabalho ali com a doutrina, né? E estamos fazendo esses trabalhos também junto com o Parnaso, que você sabe que é os líteros musicais que a gente faz, se apresenta em vários locais. E estamos trabalhando um pouco a questão da doutrina na nossa vida. É isso mesmo, e vocês já perceberam que o programa de hoje vai ter muita música, porque já estamos aqui com o violão e o Sérgio. E inicialmente, Sérgio, já que falaremos de felicidade, é um tema reflexivo, filosófico importante e sempre muito atual. Sim. Os espíritos nos ensinam que a felicidade perfeita não é deste mundo. O que isso revela para a gente em relação às nossas expectativas humanas aqui na vida terrena e como que você definiria a felicidade hoje? Olha, veja bem, a gente estava comentando a questão de... É um roteiro na nossa caminhada que todo mundo quer buscar, não é verdade? É um roteiro assim e às vezes para muitas pessoas a qualquer custo. Mas assim, inicialmente eu diria para você o seguinte, o pensamento é algo assim que influencia muito a qualidade da nossa vida. Isso é importante. A qualidade da nossa vida, feliz ou infeliz. Então, por isso que
eles falam para a gente ter sempre um pensamento positivo, buscar uma forma de vida mais coerente, né, com a esperança, enfim, e a religião entra nessa questão de você ter um pensamento elevado, porque ele influi diretamente na qualidade de vida da gente, de uma forma feliz ou infeliz, como a gente diz. Então, eu entendo assim, Priscila, que a felicidade, você não tem que ficar buscando tanto ela. Para mim, a felicidade já é o caminho. Por isso que a espiritualidade já diz assim, é algo interior, é algo que você trabalha todo dia, todo instante. Não é? Você não tem que ficar fazendo muita projeção para amanhã e buscar essa felicidade. A felicidade é hoje. O trabalho, a vida que você conhece é hoje. E se você está bem ciente, você está presente, tem controle sobre isso, você não se deixa levar pela questão, né, de estar preocupado com coisas que nem aconteceram, que você já começa a sofrer. Ou o pós-ocupado, onde você começa a sofrer por aquilo que já aconteceu. Então isso tudo influencia o nosso estado de espírito, que na verdade é um estado de espírito, né? Eu acho que a felicidade relativa, como os irmãos dizem, nada absoluto, esse estado de espírito, como eles bem dizem, às vezes você tem tudo, está rodeado de amigos, de uma conta bancária, de uma casa com piscina e etc, etc, mas está totalmente infeliz. E às vezes uma pessoa simples, né, com pouca coisa, ela é muito mais feliz. Então é algo para a gente pensar nisso. Então a gente pode dizer que a felicidade está mais num estado consciencial da nossa vida e na questão relacionada ao desenvolvimento de virtudes e de crescimento como ser humano, como ser espiritual, do que necessariamente, porque no caso acontece muitas vezes fantasiosamente, a gente busca a felicidade no que é material. E cada vez mais a gente percebe que o alimento espiritual que nos gera essa sensação de consciência tranquila. Sem dúvida, isso mesmo. Chico Buarque de Holanda, que é um grande poeta da música brasileira, ele diz o seguinte, ele fala muito sobre a questão da solidão e da felicidade. E eu achei bastante interessante o que ele diz o seguinte, que a solidão não é você não ter pessoas ao seu derredor, pessoas para conversar, não é isso. É quando a alma se perde de si mesmo. Tá certo? Então, aquilo que você não tem um roteiro de vida de uma forma bastante presente, onde você tem um autocontrole sobre isso, né? Como a gente está falando, é esse dia a dia de você estar com um nível de consciência elevado que te faz feliz ou não. Você não tem que ficar fazendo muita projeção para amanhã, não é? Então, e diante desse roteiro de vida que a gente fala, roteiro para buscar felicidade, não tem nada melhor do que o roteiro do que Jesus Cristo, na verdade. O Evangelho, certo? O Evangelho do Cristo, que é um roteiro de busca de uma felicidade relativa, de uma felicidade, de uma harmonia, digamos assim, de um equilíbrio. E o espírito aprende a ser feliz, como a espiritualidade nos orienta, a partir do momento que ele se desapega do egoísmo e do orgulho, desenvolvendo, né, o verdadeiro, ou em busca, na realidade, do verdadeiro amor, do que é o verdadeiro bem, olhando para o próximo. Sem dúvida, isso mesmo. André Luiz, no livro Mundo Maior, ele diz assim, é importante, você não basta crer na imortalidade da alma, inadiável é a iluminação de si mesmo, isso é inadiável, não se perder muito tempo, né? Então, o André Luiz fala isso de uma forma muito bonita, porque ainda nós somos ainda muito seduzidos, né? Nós somos ainda crianças espirituais, né? De uma forma, buscando, como você disse no início, a questão do poder, do dinheiro, né? Desse afã dos prazeres, etc, etc. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso para que você não se comprometa, porque nós somos usufrutuários temporários dessas coisas. Usufrutuários de uma conta bancária boa, de uma casa boa, de uma condição de vida boa, usufrutuários temporários. Mas isso a gente tem que aprender a valorizar e priorizar outras coisas
para que se alguém que queira ter um pouquinho mais de harmonia dentro de si. E a gente faz questão aqui de já iniciar a primeira música que o Sérgio reservou para nós neste programa. E a primeira música chama-se Estrada Deserta, que foi composta pelo próprio Sérgio, que ele vai tocar um pouquinho para a gente agora, Sérgio. Isso. Estrada Deserta. Foi só pedir a uma estrela do céu clarear minha noite. Meu desejo é caminhar e prosseguir pela estrada, mesmo deserta, mesmo incerta, sem fazer festa, não querer parar. Sentir o sol na face, sentir o amor que nasce, enfrentar a tempestade e ter motivos para lutar. Eu não estou sozinho nesse mundo, meu destino é muito mais profundo. Morro abaixo, morro acima, muito a fé no que virá. Eu não estou sozinho nesse mundo, meu destino é muito mais profundo. Entre a dor e a alegria, a paz retornará. A paz, a consciência tranquila, o dever cumprido, essa sensação é o verdadeiro sentimento de felicidade. E chegamos ao nosso querido momento Chico Xavier. Receberemos um conselho definitivo de Chico sobre a questão da felicidade. Percebam como que para ele o trabalho tem papel essencial nessa construção. Momento Chico Xavier. Um conselho definitivo às pessoas, qual você daria? Se pudéssemos aconselhar alguém sobre a solução do problema da felicidade, diríamos que o trabalho em nossa vida deve ser constante, que só devemos repousar como pausa de refazimento das nossas próprias forças, que o espírito das férias, o espírito do repouso, do descanso, devia ser considerado como pausa unicamente para a restauração de nossas energias, porque trabalhar servindo, trabalhar fazendo o bem é realmente o caminho real da felicidade. E agora eu quero saber se você aí acredita na importância da divulgação do Espiritismo. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, inclusive a nossa retransmissora na cidade aqui de Araraquara, fazem parte do Complexo André Luiz. Essas emissoras têm levado há muitas décadas a palavra que inspira milhares de vidas por meio da comunicação. Todos nós, acredito eu, sabemos da importância gigante da divulgação do Espiritismo. Agora eu quero saber se você quer fazer parte ativa desse grande movimento do bem, levando, ajudando, a levar a mensagem da doutrina espírita que faz toda a diferença na nossa vida, sempre, imagine na de todas as pessoas que a gente pode atingir. A TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova, precisam de todos nós, precisam de você. Seja um sócio do Clube Amigos da Boa Nova.
apoie essa causa. Garanta que essa mensagem do Espiritismo chegue a quem mais precisa. Liga lá no 0800 120 18 38. Você também pode entrar em contato pelo WhatsApp, que é 11 97834 2248. Seja sim um amigo da Boa Nova. Ajude a espalhar a doutrina espírita. Nós todos espíritas temos uma TV nacional, temos uma rádio. Vamos nos ajudar para que esses veículos continuem caminhando na estrada do bem e do amor. E agora recebemos Haroldo Dutra Dias, que nos traz uma mensagem importante sobre as características silenciosas da verdadeira felicidade e sobre as noções fantasiosas que tantas vezes abraçamos, aquelas que Emmanuel sempre buscou nos alertar. Confira. Enquanto encarnados, nós acreditamos que estamos suportando um fardo de provas, de expiações, de desafios, de pessoas que exigem de nós, às vezes, muito esforço, muita renúncia, e a gente acredita que está carregando esse fardo. E, na verdade, é esse fardo que está nos conduzindo. É esse fardo que está nos libertando de processos de ilusão que duram séculos. Processos de ilusão que, no dizer de Emmanuel, são as nossas noções, abre aspas, Emmanuel, noções fantasiosas de felicidade. Fecha aspas. Noções fantasiosas de felicidade. Quantas vezes mergulhamos o nosso espírito em experiências que tinham todo o gosto inicial do mel, que tinham todo o perfume das flores, mas que na essência eram fantasias e ilusões que nos aprisionaram. E nós trocamos, muitas vezes ao longo dos séculos, a nossa paz, o nosso bem-estar, por 2 gramas de mel. Por 2 gramas de doçura. Né? É ilusão. Hoje, ninguém aqui está buscando infelicidade, ninguém aqui, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, como diz o Chico no Pinga Fogo, se Deus gostasse de dor, não tinha dado à humanidade a anestesia. Nós estamos buscando felicidade, mas a legítima. A felicidade dos lúcidos, a felicidade dos que enxergam, a felicidade dos espíritos maduros, que não trocam a paz, o bem-estar psíquico por qualquer coisinha. Então, uma felicidade genuína. Essa é a nossa grande busca. E nós encerramos este bloco, claro, somente este, porque ainda tem muito mais pela frente, com essa mensagem inspiradora sobre a felicidade maior, tão lindamente descrita por Maíse Braga. Coisa boa. Você pode ser milionário, pode ser casado com uma mulher maravilhosa, estonteante, escalafobética, pode ter um marido que a rua toda inveja, pode ter filhos que são a perfeição. E podem ter certeza, não existe felicidade maior do que fazer o bem. Nada, nada, aqui na Terra mesmo, quanto mais no mundo espiritual, é o que você faz em benefício de alguém, o que você deixa no coração do outro. Nada se compara. É a luz que vai nos acompanhar fora da matéria, onde quer que nós estejamos. Se uma pessoa se lembrar de nós com carinho, estaremos salvos. Paz espera. Porta Joia Lingerie.
As pantufas estão super na moda e a porta-joia não ia ficar fora dessa. Seja para você trocar o seu calçado quando você chega em casa ou para você ofertar a um amigo como um presente, um carinho, uma lembrança, nós temos todos os modelos, de dedo, a fechadinha, a mais quentinha para quando está mais frio. Nós temos uma variedade imensa, uma leva de modelos para você escolher do jeito que mais te agradar. E um detalhe, com os melhores preços do mercado. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Oi galera, eu sou a Loki, eu tô aqui para te... Foi um grande sucesso o lançamento do Residencial Pianó, transformando o conceito dos condomínios fechados de alto padrão na melhor localização de Araraquara. Pianópolis tem fácil acesso, ruas largas, segurança, um condomínio fechado que combina lazer, muito verde e segurança para toda a sua família. Quadras e estrutura pensada nos detalhes. E as condições especiais continuam, com 15% de entrada e saldo em até 60 vezes direto com a loteadora, com apenas 3% de juros ao ano, mais IPCA. Imperdível. Garanta seu lugar no condomínio fechado mais exclusivo de alto padrão da cidade de Araraquara. Agende sua visita e surpreenda-se. Fale com um dos corretores da Borsari Imóveis ou acesse borsarimóveis.com.br. Eu quero um óculos de sol com estilo. E eu quero um pro meu dia a dia. A gente vai levar. Aqui nas Óticas Fabrilem você encontra lentes com tecnologia digital, ideais para cuidar da sua visão, e armações que combinam com seu estilo. Visite uma de nossas lojas. Estamos de volta ao nosso Esferas da Vida, em busca da felicidade, hein? Como compreendê-la e reconhecê-la é o nosso tema de hoje, com o querido palestrante e músico e compositor Sérgio Sanches. Mas antes de voltarmos para a nossa entrevista, temos sempre o querido quadro Desenho que Fala. E a mensagem de hoje é sobre a antítese aí da felicidade, que é a tristeza. Vejam lá a pequenina, né, a menininha refletindo a luz do luar. Não deixe um tempo triste fazer você duvidar que Deus existe. Pois é, num momento difícil, pessoal, naquele momento mais difícil, é que Deus se faz presente ainda mais nas nossas vidas. Vamos orar para poder senti-lo sempre conosco. @Desenho que Fala toda semana aqui no nosso programa, no nosso Esferas da Vida. E já, Sérgio, que a menininha já trouxe a questão da tristeza aqui para o nosso segundo bloco, como que o Espiritismo nos ajuda a enxergar a dor como muitas vezes um remédio e algo benéfico, um desafio importante para o nosso crescimento espiritual? Tá certo. Primeiramente, assim, quando se fala a questão da dor, ela digamos assim, que você tem algumas contingências, né, nesse processo todo de busca da felicidade, que de repente a pessoa tem alguma coisa que aconteceu lá atrás, no seu pretérito, né, que de repente cai com um peso muito grande sobre você. Cai um peso muito grande de você saber trabalhar isso, esse processo evolutivo. As pessoas que sofrem um pouco têm uma série de dificuldades. Mas é importante a gente compreender o seguinte: você não precisa ter a dor, né, o sofrimento, para que você seja um pouco mais feliz. Entendeu? Não podemos ter essa ideia de que eu preciso sofrer para ser feliz. Porque o que acontece? Se você é uma alma boa,
Se você é uma pessoa generosa, benevolente, indulgente e tal, com todo mundo, tem esse amor, né, digamos assim, você vai retardar esse processo de dor na sua vida. Praticamente você vai eliminar, tá certo? Então, é dessa forma que a gente tem que pensar. Você vai eliminar isso na sua caminhada, para que você possa ter um mínimo de harmonia e de equilíbrio enquanto esse processo evolutivo na sua vida. E muitas vezes, quando a gente começa a entender e a desenvolver certas virtudes, a gente começa a olhar certos problemas que na realidade a gente os via como problemas e a gente percebe que não são problemas. Isso. Como Kardec sempre nos ajuda a entender que a gente sofre por conta das nossas imperfeições. Quanto maior o número de imperfeições que a gente tem, maior o nosso número de sofrimento. Sim. E se nós somos ciumentos, egoístas, orgulhosos, vaidosos, a gente sofre mais. Sim. A gente é menos feliz. Mas se a gente começa a parar essas arestas do egoísmo, se doar mais, ser mais altruísta, se a gente diminui os ciúmes, a gente sofre menos. Portanto, a gente começa a ser mais feliz, não é? Sem dúvida. Então, o olhar, talvez, nosso, quando a gente começa a crescer espiritualmente e humanamente mesmo, olhando para o outro como um grande irmão e não necessariamente como um concorrente ou uma pessoa que não é o nosso irmão, a gente começa a ter uma vida mais leve, porque a gente vê o mundo como um grande processo educacional. Exatamente. Não é verdade? Sem dúvida. O que você acha? Não, é isso. E de que forma você consegue isso, Priscila? É trocando o erro pelas virtudes. Você vai trocar erros pela virtude. Aí a necessidade de você se evangelizar. Por isso que entra a questão da religiosidade de cada um, sem discussão desse ou daquele, mas é a questão de você se evangelizar. Então, como que você faz? Você tem que trocar todos os seus equívocos, escolhas mal realizadas, digamos assim, por virtudes, né? Então, agora, como é que você consegue ter essas virtudes na sua vida? Porque pode parecer muito simples. Isso leva um pouco de tempo, leva um pouco de renúncia, leva um pouquinho de sacrifício, de dedicação para você fazer essa troca, que nos é necessária. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: de repente você quer se tornar uma pessoa generosa. Para você se tornar uma pessoa generosa, bem, você vai ter que conviver com materialistas. Certo? Para você aprender. Se você quer ser uma pessoa mais simples, mais humilde, você vai ter que conviver com pessoas orgulhosas na sua caminhada. Se você quer ser uma pessoa pacienciosa, com muita paciência, no trato com as pessoas, você vai ter que conviver com pessoas difíceis. Porque como é que se aprende? Praticando. Praticando, isso, essa é a palavra, exatamente. É um toque de pedra ali todos os dias. Exatamente. Por isso que aparecem e surgem pessoas diferentes, distintas nas nossas vidas, isso, que faz com que aquele toque faz a gente refletir, desenvolver virtudes que talvez a gente não desenvolveria. Exatamente, mas você precisa disso. Isso é o que Deus coloca pra gente. Você tem... por que se tem a dor? No livro dos Espíritos, né? Sempre eles falam claramente. Por que permite a dor, o sofrimento? Para que a gente possa aprender. Para que você tenha é muito simples a resposta. Para que você possa desenvolver, senão você não se desenvolve. Como é que eu vou aprender a ser mais generoso? E às vezes o que acontece? A alma, quando ela está num processo de exaustão, digamos assim, o que é exaustão? A alma está num processo vazio, está de busca. E é sinal que ela se afastou um pouco das coisas da espiritualidade. Então é onde entra a questão da evangelização. Por isso uma condição importantíssima é a pessoa se evangelizar, né? Porque costuma-se dizer o seguinte, que uma alma boa, uma alma elevada, ela não pode ser feliz à maneira da alma vulgar. Uma alma boa, generosa, uma alma evoluída, ela está mais atenta, ela se encanta com outras coisas. Enquanto, digamos assim, uma alma mais vulgar, assim, ela é indiferente a tudo. Por isso que muita gente sofre, né? Muitas pessoas ficam buscando essa felicidade, às vezes até de uma forma infantil. Claro. Sabe assim, o que eu estou querendo dizer? Bem, tem muita gente ainda que acredita nessa questão de céu e inferno. Nós estamos numa fase que a gente tem que despertar um pouco para as coisas da espiritualidade.
O próprio João Paulo II, grande Papa, um homem extremamente elevado, ele falava que o seguinte para os fiéis, ele falava o seguinte: céu e inferno é um estado de consciência, claro. Não é um estado físico. E muito ainda das pessoas acham que é um estado físico. Então nós temos que eliminar certos enganos, certas situações infantis na nossa caminhada para que a gente possa aprender a andar com os próprios pés. Você, né, deixar um pouco essas tábuas de salvação de lado. Né? E a doutrina espírita, graças ao bom Deus, ela permite você descobrir alguns caminhos para isso. Ela te dá alguns caminhos, te dá algumas orientações nesse sentido. Lembro-me de Joana de Ângeles, que ela afirmava que uma das questões principais da felicidade, já que a gente não precisa buscar a felicidade a gente se conquista por meio do desenvolvimento humano e espiritual, é o autoconhecimento. A partir do momento que você se conhece de fato e percebe as suas aptidões também, o seu valor, as suas virtudes, mas também percebe as arestas que você precisa domar, vamos dizer assim, você já inicia o seu processo de redenção espiritual. Sim. Que você já se enxerga como um espírito neste processo de grande aprendiz. Se sou um aprendiz, eu preciso aprender. Sem dúvida, que é o caso de todos nós, né, bem? É o caso de todos nós. Estamos todo mundo ainda num processo ainda de... Temos que tirar o pé um pouquinho da lama, digamos assim. Nós temos que ter um arrebatamento, tem que haver uma transcendência na nossa caminhada, né? Com certeza. E isso está intimamente ligado à questão de não perder muito tempo na nossa caminhada. Valorizar cada vez mais o tempo, que é o bem mais precioso que a Mário gente de tem. Andrade, bem, tem um poema belíssimo, chama Minha Alma Está em Brisa, Mário de Andrade. O que ele está querendo dizer? Que a minha alma tem pressa, eu não tenho muito mais tempo para reuniões inócuas, pessoas pessimistas, conversas desnecessárias, eu não tenho muito mais tempo a perder. Isso quer dizer esse poema de Mário de Andrade, que é belíssimo. Belíssimo aquilo que o Chico e o Gandhi diziam: olha, tudo aquilo que vai além do que eu preciso me causa angústia e sofrimento. Ou seja, excelente. Você tem que priorizar certas coisas na sua caminhada, né, para que você não fique tão equivocado ou com escolhas um pouco que possa te comprometer. Superficiais, que não vão te levar a lugar nenhum. A primeira música, Sérgio, que você fez no primeiro bloco, A Estrada Deserta, sim, a escolha dela foi por quê? E a gente já vai seguir na segunda música aqui para todos nós, legal. hein? Então, A Estrada Deserta, que é essa composição minha, ela fala daquilo que todos nós buscamos, entendeu? Então eu vou pedir para uma estrela, vou fazer a minha oração, que mesmo deserta, porque você vai encontrar um pouco de caminhos desertos na sua vida. Todo mundo vai passar por isso. Se não passou, vai passar um dia. Não é? Então essa busca... E que bom, porque é a forma de aprendizado, né? Como a gente disse, se você é uma pessoa elevada, você vai eliminar muita coisa, mas como a maioria de nós ainda vai precisar passar por isso, essa luta, essa renúncia. Então a música, e ela fala um pouquinho assim, não estou sozinho nesse mundo, né? Meu destino é muito mais profundo, coisa do tipo. Só para mostrar que a gente também não está sozinho, né? A gente tem ajuda, né? O plano espiritual é muito constante, a gente tem provas disso, né? De estar orientando, de fazendo você se aproximar. Eu acho que as pessoas, quando estão num processo, digamos assim, angustiante, ou embora cada caso seja um caso, mas geralmente é essa falta de aproximação das coisas da espiritualidade. Ela precisa se aproximar um pouco, porque, como diz o Renato Russo, do Legião Urbana, ele diz o seguinte: parece, tudo isso, esse brilho, parece felicidade, parece alegria, mas é só tristeza. Porque você entra num mundo, né, de muito consumismo, de muito materialismo, que é o que a gente vivencia hoje. Então você tem que tomar um certo cuidado para não se submeter a tudo isso que está aí. É isso mesmo, precisamos sobrepujar a espiritualidade, a materialidade. E temos a segunda música, que é Sacramento, composta por você também. Vamos apreciá-la, Sérgio. Então, Sanches. essa música a gente fez, eu fiz em uma
singela homenagem a Eurípides Barçanufo, que foi um grande trabalhador, foi um homem que despertou muito cedo, que é o tema que a gente está falando agora. É um homem que despertou, né, muito priorizou coisas na sua vida. Né? Foi um grande trabalhador da doutrina, tinha uma missão, digamos assim. Altruísta, um grande espírito de escola do bem que trabalhou para a coletividade. E aí eu fiz essa música sendo uma forma de homenageá-lo. Vamos homenageá-lo. Como uma flor, seu trabalho floresceu no coração dos homens, com encanto se envolveu. Alma forte, poderosa, delicada e cuidadosa, tanta dor seu caminho percorreu, no entanto ele venceu com ternura e amor, muito à frente de seu tempo, destemido educador, imortal, ser humano é imortal, viver eternamente, ser livre para pensar e sonhar, teu desejo, um mundo melhor, amar, sacramento seu lugar, liberdade para ensinar, mundo novo encontrar. Era assim a sua vida, só nobreza e muito amor, imortal, ser humano é imortal, viver eternamente, ser livre para pensar e sonhar, teu desejo um mundo melhor, teu desejo um mundo melhor. Uau! Sérgio Sanches hoje iluminando o nosso programa, o nosso Esferas da Vida. A busca pela felicidade traz felicidade. Você sabia? Será que a busca traz, gente? Chegamos ao nosso quadro de Ciência, Saúde e Espiritualidade, comandado pelo NUPS, que é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, fundado e dirigido pelo médico psiquiatra Dr. Alexander Moreira Almeida, e é ele quem responde. Ciência, Saúde e Espiritualidade. NUPS, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Porque o grande lance na vida também é o seguinte, o Viktor Frankl, que foi um grande psiquiatra e psicoterapeuta, ele dizia, uma das maiores causas de infelicidade é a busca direto da felicidade. A felicidade é efeito colateral. Você não pode buscá-la diretamente. Se você faz, só vou fazer o que me deixa feliz, matou a sua felicidade. Porque você vai fazer só cálculos imediatos de um modo geral. A felicidade surge quando a gente identifica os nossos potenciais, os nossos talentos, quando desenvolvemos esses talentos e colocamos para uso de algo que vai além de nós mesmos. Quando eu faço isso, eu começo a me engajar, eu começo a me desenvolver e começo a ter a felicidade como efeito colateral. Também reservamos um trecho especial com o querido Divaldo Pereira Franco, trazendo um alerta sobre as consequências do amor, da compaixão
e do bem. Elementos que a ciência já comprova estarem diretamente ligados à felicidade e à paz de consciência. Está provado cientificamente que quando nós amamos, quando fazemos a caridade, quando temos compaixão, há uma dilatação das artérias cerebrais e na área que corresponde à oração, as artérias se dilatam e nós desenvolvemos paz, felicidade e alegria. Então, o que é a felicidade? É a paz de consciência. Mas ela não pode ser uma linha reta. Digamos que é uma sinuosa. Momentos depois descidas para sustentar e outra ascensão. Evocando. É figura máxima da Bíblia. A felicidade não é deste mundo. Paz espera. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. Eu quero um óculos de sol com estilo. E eu quero um pro meu dia a dia. A gente vai levar. Aqui nas Óticas Fabrelém você encontra lentes com tecnologia digital, ideais para cuidar da sua visão, e armações que combinam com o seu estilo. Visite uma de nossas lojas. Onde os sonhos ganham cenário. Detalhes que transformam momentos em memórias. Sabores que celebram o amor. Emoção que explode com intensidade. A energia da festa que pulsa em cada batida. Olhares que falam. Movimentos que encantam. Instantes que ficam para sempre. Que Festa Eventos. Onde a sua história se torna inesquecível. Porta Joia Lingerie. Porta Joia Lingerie completou 38 anos. E nós estamos preparados para você, como sempre, não importa o clima que esteja. Inverno, verão, meia estação, primavera. Nós estamos sempre antenados com as melhores novidades no mercado para atender você, nosso cliente amigo, por tanto tempo. Passe aqui, venha tomar um cafezinho conosco e conferir as novas tendências. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Uma organização humanitária brasileira está salvando vidas. É uma ONG séria. É séria. É um trabalho transformador na África e no Brasil. A união de todos por um mundo sem fome e de paz. Fraternidade Sem Fronteiras. Faça parte você também e seja um padrinho. Foi um grande sucesso o lançamento do Residencial Pianópolis, transformando o conceito dos condomínios fechados de alto padrão na melhor localização de Araraquara. Pianópolis tem fácil acesso, ruas largas, segurança, um condomínio fechado que combina lazer, muito verde e segurança para toda a sua família. Quadras e estrutura pensada nos detalhes. E as condições especiais continuam, com 15% de entrada e saldo em até 60 vezes direto com a loteadora, com apenas 3% de juros ao ano, mais IPCA. Imperdível. Garanta seu lugar no condomínio fechado mais exclusivo de alto padrão da cidade de Araraquara. Agende sua visita e surpreenda-se. Fale com um dos corretores da Borsari Imóveis ou acesse borsariimóveis.com.br. Paz espera.
E voltamos ao nosso Esferas da Vida, em busca da felicidade. Como compreendê-la e reconhecê-la é o nosso tema de hoje, com o nosso querido também Sérgio Sanches, compositor, músico e palestrante espírita, hoje aqui no nosso programa. Sérgio, estamos no último bloco e depois de todos esses 2 blocos a gente percebe que não existe uma busca pela felicidade, existe uma construção, existe uma conquista da vida abundante, do espírito em crescimento, renovando-se espiritualmente. E como que a doutrina espírita, ela nos ajuda a traçar esse roteiro de vida abundante e de conquista, na realidade, de construção de uma vida plena. Perfeito, é isso mesmo, é esse caminho, né? Essa felicidade é agora, é hoje. Né? Você estando ciente do que você faz, estando no autocontrole da situação, você vai conseguindo eliminar uma série de comprometimentos, né? E com esse pensamento elevado que a gente falou, tentando se manter num padrão relativamente feliz. Né? Porque senão você passa a vida sua totalmente buscando, e as coisas não são bem assim. É uma coisa muito mais interior, né? Uma coisa muito, não é uma questão externa, digamos assim. Embora a gente precise viver com uma série de coisas do nosso dia a dia, mas é uma coisa mais interior, né? E a doutrina, Priscila, eu acho que ela é fundamental, né? Esse trabalho que a gente desenvolve com a doutrina, né? Com as casas espíritas, tem um trabalho maravilhoso que as casas fazem, que é justamente da evangelização. A pessoa, quando busca um centro espírita para tomar um passe, ela está com uma série de problemas, enfim, ela quer tomar um passe, ela quer ter um atendimento fraterno, etc, etc. Mas se não houver uma evangelização, dificilmente ela vai poder superar aquele problema, entendeu? Porque não é simplesmente você entrar numa casa e você sai e tem o mesmo ritmo de vida. Agora, para isso, você tem que ter um pouco dessa busca que a gente está falando, dessa renúncia. Quem está buscando um pouco mais de harmonia, um pouco mais de equilíbrio, ele vai ter que mudar algumas coisas na vida. E isso é uma viagem solitária, digamos assim. É uma viagem que muitas pessoas não vão chegar com você. E como dizem o seguinte, você quer saborear o mel das abelhas, você vai ter que levar muitas picadas, tá certo? Porque faz parte do processo através da luta, através da conquista, né? Você vai compreender, aí as pessoas vão mudando, elas vão mudando um pouco, né? As suas expectativas. Porque hoje, Priscila, as pessoas têm uma expectativa diferente da de Deus. Deus tem uma expectativa diferente do ser humano. Então nós achamos que felicidade, buscar, temos que fazer isso e aquilo, e a de Deus é outra. Então a gente tem que iniciar essa, e geralmente a gente inicia essa busca, bem, pode se perceber quando a pessoa está com a alma vazia, quando chega numa exaustão que a gente citou aqui. Então e é natural e é bom, porque a vida da gente, chega uma hora que você passou pelo processo de namorar, de casar, de ter um carro, de ter uma casa, disso, de trabalho, disso, aquilo. Uma hora você fala assim, eu vim fazer o que nessa terra aqui mesmo? O que realmente eu vim fazer? Tem esse questionamento. E a doutrina pode te oferecer uma série de caminhos através da evangelização. Que caminhos são esses, por exemplo? Quando a gente fala que caminhos, você trabalhar a sua caridade, ser uma pessoa mais, trabalhar o voluntariado dentro de você, se ligar a uma religiosidade, você começa a mudar todo esse panorama nessa psicosfera sua. Por isso que você vai se evangelizando, você vai se aproximando mais das coisas de Deus. Isso é importante. É interessante que quando o Espiritismo fala fora da caridade não há salvação, que está no Evangelho, segundo o Espiritismo, ele mostra que a caridade vai muito além da beneficência. O Espiritismo, ele abre o conceito de caridade, sim, trazendo a questão da benevolência, sim, da caridade, da beneficência,
da indulgência e também do perdão. Sim. Então, quando a gente desenvolve, aprende a perdoar, aprende a fazer o bem sem olhar quem, Sim. aprende a ter indulgência para com o próximo, olhar o próximo e só, na realidade, perceber mais o que tem de bom do que tem de ruim, e também trazer o altruísmo, a gente consegue ter essa vida abundante que tanto Jesus quis para nós. Exato. E essa vida abundante que deixa a nossa vida mais plena, mais repleta e muito mais proposital. A gente tem um propósito de vida. Porque felicidade a gente pode associar com propósito. Como você mesmo falou, o que eu venho aqui fazer? Por que eu estou aqui? Né? Qual que é o meu propósito? E falar de propósito é falar de felicidade, não é? Sem dúvida. Tem um poeta francês, chama Deleuze, ele chama, um poeta, ele tem umas frases belíssimas. Ele fala o seguinte: se você quer ser feliz, você tem que ser desprendido de tudo. Você tem que ser como nômade, você tem que ser desprendido de territórios, lugares, pessoas, etc, etc. Sabe? E não está falando de uma forma geográfica, ele está falando de uma forma existencial. Então, esse desprendimento de uma forma... E desprendido do quê? Daquilo tudo que te torna menor, tudo aquilo que te faz mal. Ou seja, sair de dentro da gaiola. Sabe como é que é? Então, você ter essa busca, então, para isso, você tem que ter renúncias, né? Você tem que ter muitas renúncias e essa disposição, né? E o importante quando a gente fala de desapego é entender que desapego não é desprezo. Nós não estamos aqui desprezando o mundo material, desprezando as nossas oportunidades materiais, as pessoas, o trabalho, não. Mas é dar o valor certo para cada situação, para cada esfera da vida. Então, desapegar do quê? De mágoas, de ressentimentos, não é? Perfeito. Muitas vezes a gente acha que desapegar é desapegar da vida material, vou jogar tudo fora. Não, é desapegar do que menos, do que mais interessa e muitas vezes do que menos a gente quer olhar. Exato. Que é aquela falta de perdão, que é aquela falta de mágoa, que é aquela falta de paciência, Exato. que é aquele egoísmo, aquele orgulho, aquela vaidade. É isso que a gente precisa aprender a desapegar. Não é? Nós estamos falando aqui de ser feliz, né? De uma forma relativa, um pouco de equilíbrio. Então você precisa fazer isso. É lógico, é óbvio, né? Nem seríamos ingênuos em dizer que você precisa de uma série de coisas que a matéria é necessária. Com certeza. Seus projetos de vida, está tudo certo. Mas você tem que saber priorizar coisas na sua vida. Muitas vezes a gente, nesse afã, né, nessa busca desenfreada, a gente não prioriza, e é onde que a pessoa sofre, né? Onde ela se desequilibra, onde ela fica angustiada, né? É isso que, por exemplo, o Mojica, que é aquele presidente do Uruguai, que tem frases belíssimas, aí eu acho muito interessante o que ele dizia, porque ele era uma pessoa muito simples, andava de fusquinha, era um cara, né, um presidente andando de ônibus, andando não sei o quê. Aí ele falava assim o seguinte, ele falava assim, eu não sou rico nem sou pobre, minha bagagem é que é leve. É isso. Você está me entendendo? Que é o que os grandes mentores falam. Então, assim, não estamos desprezando você ter recursos, não é isso, jamais isso. É você priorizar coisas na sua caminhada, né, que são necessárias. E a gente recorre a Jesus quando ele fala, o meu jugo é leve. Por que o jugo de Jesus é leve? Porque eu carrego o que na minha mochilinha? Gratidão, fraternidade, amor, perdão. E isso não pesa. Exatamente. Não é? É um belo roteiro, né? Do Cristo, que ali tem todo aquilo que a gente precisa, mas muitas vezes passa desapercebido, né? É isso mesmo. E temos uma nova música aqui, Sérgio, Minha Nossa Senhora. Isso. Essa é a composição de Fátima Guedes, é isso? Isso. Fátima Guedes fez uma música belíssima, uma das músicas que eu acho mais, assim, tem tudo a ver com o nosso tempo e com a espiritualidade, né? Da forma que ela coloca, que chama Minha Nossa Senhora. Então, podemos fazer? Vamos apreciá-la. Vamos lá. Que é isso que se costura na minha alma, doce sutura,
futura calma que a prece alcança na paz de Deus. E até mesmo se alguém que pense que a morte é sonho, melhor viver nessa vida um sonho que eu possa ver pelos olhos teus. Pois sabendo que um dia é sempre chegada a hora, eu peço, ó minha Nossa Senhora, estenda a mão sobre o meu país. Quem te implora é outra Maria, a Maria qualquer, a Maria aprendiz. Eu também quero ser quem não quer, quero ser feliz. Quem te implora é outra Maria, a Maria qualquer, a Maria aprendiz. Eu também quero ser quem não quer, quero ser feliz. Sérgio Sanches hoje aqui no nosso Esferas da Vida para vocês, e chegamos na dica da editora Clarim. Hoje a nova edição do livro Caibar Schutel, o Bandeirante do Espiritismo, edição totalmente revitalizada de sua mais conhecida e completa biografia. E vale lembrar sempre que a Revista Internacional de Espiritismo e o jornal Clarim continuam plenamente ativos, dando prosseguimento ao ímpar trabalho de divulgação de Caibar. Assine, receba aí na sua casa ou seja um assinante digital. Tem o WhatsApp que eu vou falar para vocês, que é 16992706575, ou entre no site www.oclarim.com.br. Mais um Esferas da Vida entregue com todo o amor, todo o carinho para todos nós. Sérgio, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Foi muito bom você aqui conosco, e as músicas e esse clima de muita paz. Que isso, eu que agradeço, né? A gente conversou para levar esse tema, né? Que é um tema bastante oportuno para todos nós. E eu que agradeço, né? O convite seu, né? E parabéns mais uma vez pelos 7 anos. Trabalho belíssimo que vocês desenvolvem aqui na cidade, falando sobre a doutrina. Parabéns para todos nós, e nós agradecemos a todos vocês que estão conosco na TV Cultura Paulista, no YouTube do Esferas da Vida, na TV Mundo Maior, na Web Rádio Fraternidade e na Rede Amigo Espírita. Um beijo e até a semana que vem, se Deus quiser. A alma que é vibração, vida e essência, está nas luzes da sobrevivência, no transcendentalismo das esferas. Esferas da Vida, apoio cultural, Porta-Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara, Apadrinhe, Estrutel, Estrutura Metálica, Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente. Funerária Bom Jesus, cuidando carinhosamente do silêncio da vida. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento.